Os mangás de longa duração são perfeitos para vermos o quanto a arte de um autor pode mudar, e a arte de One Piece é uma das que mudou bastante, passando por incríveis melhoras nos fundamentos de desenho da obra até chegar em escolhas artísticas polêmicas. Vamos analisar como foram essas mudanças com o passar dos anos e comentar sobre as principais características e qualidades que a arte de Eiichiro Oda possui. One Piece desde seu início foi concebido como um mangá com um traço bem cartunesco, muito influenciado pelo mangá de Dragon Ball, ao qual Oda já revelou ser um grande fã. Ao olhar para o traço dos dois mangás, você consegue sentir a simplicidade de Dragon Ball impregnada em One Piece, o que combinava com o tom de aventura que as duas histórias possuíam. Nessa época também já podíamos notar o gosto de Oda por desenhar personagens com expressões bem caricatas e as anatomias exageradas. Esse ponto da anatomia posteriormente iria evoluir para personagens com designs absurdamente caricatos. Porém, você se engana se acha que o autor de One Piece só é capaz de desenhar nesse estilo mais cartoon. Você pode não saber, mas Oda é muito habilidoso com arte realista, e esse conhecimento com certeza o ajudou na hora de estilizar os seus personagens. Existe um ditado na arte que diz: antes de quebrar as regras, você precisa conhecê-las. Todo estilo de desenho é uma imitação da realidade. Portanto, antes de querer desenhar algo de forma estilizada, você deve primeiro compreender como as coisas são na vida real. Assim você consegue saber quais regras do realismo você deve quebrar para chegar no resultado esperado. Um exemplo disso é nos corpos das personagens femininas que Oda desenha. Ele com certeza sabe como desenhar corpos femininos com anatomia exata, porém propositalmente ele estiliza esses corpos para ter esse formato de ampulheta. Inclusive dá até para simplificar essa anatomia que ele usa usando 3 círculos e um X. Um círculo para a cabeça, 2 para os opais e um X para a cintura. A maioria das personagens femininas segue esse padrão, tirando aquelas que têm anatomias muito exageradas ou cômicas. Simplesmente essa é a forma como Oda gosta de desenhar as suas personagens femininas. E aí vai do gosto pessoal de cada um. Tem gente que gosta dessa anatomia, tem gente que não gosta, e tem o pessoal que zoa, né? Em personagens masculinos, nós podemos ver uma variedade maior de corpos, uns seguindo um padrão mais real e outros que começam a ir para um nível mais bodybuilder. One Piece começou a ser lançado lá em 1997, e até o ano de 2003, com a entrada do arco de Water 7, podemos ver que Oda refinou muito a sua arte. Agora ela é claramente distinguível da de outros autores e seus fundamentos do desenho aumentaram consideravelmente, e isso ficava ainda mais evidente nas artes avulsas que Oda publicava. Nela conseguimos perceber que suas composições melhoraram muito, conseguindo ornar os elementos dentro da imagem para que nossos olhos percorram naturalmente sobre ela, com cada plano da ilustração bem definido. Inclusive esse grande conhecimento de composição que ele tem me leva a questionar o porquê ele tomou certas decisões no decorrer do mangá que ao meu ver são negativas, mas já chegaremos nessa parte. As artes avulsas de One Piece é um dos lugares onde você mais consegue perceber o quão sólido Oda é quando se trata de fundamentos do desenho. Perspectiva, composição, gestual, character design, você consegue encontrar tudo isso ali de forma muito competente. Toda a técnica e simplicidade que a arte de Oda carregava nessa época tornava a leitura de One Piece uma coisa muito gostosa. As páginas e o traço eram mais limpos e permitia que a gente pudesse apreciar bem os painéis e não havia nenhum sentimento de confusão. A engenhosidade de Oda na criação de designs interessantes também já era notório nessa época. Designs como de Ace, Crocodile e Perona eram imensamente cativantes e davam dicas da personalidade de cada um. Ele não fazia isso apenas com o design dos personagens, mas também com os cenários. Muitas vezes os lugares que o mangá se passa possuem uma temática que conversa com o tema do lugar, o que é um toque bem bacana. Oda manteve essa consistência no traço dele por muito tempo, mas em algum momento a arte dele começou a mudar novamente e de forma mais perceptível. Transformação essa que levou ao estilo atual dos seus desenhos. As mudanças que ele realizou particularmente não foram do meu agrado. Ele começou a aumentar o número de elementos que aparecem dentro dos painéis, colocando mais personagens, plano de fundo, linhas de ação e objetos, além de uma mudança na quadrinização. Então pouco a pouco a arte foi deixando de ter aquele tom mais limpo e foi ficando mais detalhada e cheia de elementos. Isso alcançou o ápice no arco de Wano, aonde tem tanta coisa acontecendo na tela que às vezes demora um pouco para você conseguir entender o que é que está se passando ali. Algumas pessoas nos comentários dos meus vídeos de análise falaram que sentem uma certa dificuldade ao ler One Piece, pois tem muita coisa na tela e elas acabam ficando confusas. Mas isso é uma coisa recente, já que a arte do mangá era muito organizada antes. Mas hoje, como existem essa grande quantidade de elementos dentro do painel, fica difícil organizar uma boa composição. Afinal de contas, tem informação para tudo quanto é lado. No
vídeo onde eu analisei a arte do cubo, eu mostrei como o autor deixa os cenários mais minimalistas, pois o foco dele é você prestar atenção nos personagens e na cena que está se desenrolando ali, e consequentemente você não se distrai. Muita gente criticava o cubo falando que isso era só uma desculpa esfarrapada da parte dele, mas quando nós vemos o quanto a arte de One Piece se tornou carregada com o tempo, dá pra perceber que o ponto de cubo era extremamente válido. Mas é aquilo, a arte possui um grande fator de subjetividade. Vão ter pessoas que vão preferir um estilo mais detalhado e outras o mais minimalista. Eu sou um dos que prefere as coisas mais minimalistas, principalmente em mangás, pois nós não temos cor, o que dificulta ainda mais interpretar essas cenas cheias de coisas acontecendo. Existe outra crítica que o pessoal faz com relação à arte de One Piece, que é com relação à síndrome do mesmo rosto. Basicamente, essa síndrome é quando o rosto dos seus personagens são muito parecidos uns com os outros. O pessoal fala que só existem dois tipos de personagens femininas em One Piece: as que têm a cara da Nami, só mudando o cabelo e as feições, e as que têm a aparência muito cartunesca. Isso daí é uma meia verdade. De fato, muitas personagens femininas que têm algum destaque na obra acabam ficando com esse rosto mais padrão da Nami. Porém, existem personagens que fogem disso, como Perona, a irmã de Arlong e a Shakuyaku. Então, apesar do problema existir, ele não é tão grave quanto as pessoas alardeiam. Porém, como a variedade do design de personagens masculinos é gigantesca, realmente dá a impressão que quase todas as personagens femininas de One Piece têm a cara da Nami. A síndrome do mesmo rosto é um problema grave e muito comum em animes e mangás. É só você parar pra ver a enorme quantidade de protagonista genérico com a cara do Kirito que existe. Quando você desenha um rosto e você gosta muito do resultado final, é comum você querer ficar repetindo aquela fórmula que você usou, e isso é perigoso. Esse é um erro que você precisa ficar atento para não cometer, pois se você pegar essa mania, para desaprender depois é complicado. Lembre-se de não ficar na zona de conforto e sempre tentar criar designs mais diferentes nos seus personagens. Como eu disse anteriormente, eu prefiro muito mais a arte de Oda como ela era no início. Aquele tom mais minimalista e os quadros de mais fácil compreensão deixavam a leitura muito fluida e permitia que a gente curtisse mais a arte, deixando ela mais leve e simpática pra gente. Os quadros atuais são caóticos demais pro meu gosto pessoal, mas não me entendam errado, não estou dizendo que a arte ficou ruim, mas a gente precisa se lembrar que às vezes menos é mais. O que vocês acham? Vocês também têm essa impressão que a arte de One Piece se tornou muito carregada? Você prefere o estilo atual ou o antigo? Compartilha a sua visão aí nos comentários. E se você quiser que eu continue gravando esse tipo de vídeo, basta você deixar o triplo C, curtir, comentar e compartilhar o vídeo. Por último, se você quiser me ajudar ainda mais, você pode comprar qualquer material de desenho, mangá ou qualquer outra coisa que você tenha interesse pelos meus links da Amazon aqui na descrição desse vídeo. É uma coisa que não gera nenhum valor adicional para você e me ajuda de uma forma muito grande. Então basicamente era isso, muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima.